selados para pregar o Evangelho. O chamado de Deus para transformar vidas. Você já se perguntou por que Deus te escolheu? Porque Ele colocou um selo em sua vida, marcando você como seu. A Bíblia diz, em 2 Pedro 3, verso 9: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus tem um plano, e esse plano inclui você. Ele te selou com o Espírito Santo para uma missão: pregar o Evangelho e transformar vidas. Hoje, vamos descobrir o que significa ser selado por Deus, por que essa missão é urgente e como você pode fazer parte do coração de Deus para a salvação de todos. Imagine um rei enviando mensageiros com um selo real, uma marca de autoridade. Você é esse mensageiro. Preparado para responder ao chamado? O que significa ser selado por Deus? Em Efésios 1, verso 13, a Bíblia diz: Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é mais do que uma bênção espiritual. É uma marca de propriedade, proteção e autoridade divina. Quando você recebeu Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio sobre você. Não apenas para te confortar, mas para te capacitar para uma missão. Pense em um selo real nos tempos antigos. Ele autenticava um documento. Provava que vinha do rei. Da mesma forma, o Espírito Santo é o selo de Deus em você, confirmando que você pertence a Ele e carrega sua mensagem. Em Atos 1, verso 8, Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo te dá poder, não para ostentar, mas para testemunhar. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos no Pentecostes está em você, te capacitando para falar de Jesus. Lembra de Davi, o jovem pastor? Em 1 Samuel 16, verso 13. Quando Samuel o ungiu, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Davi foi selado para uma missão: liderar Israel e glorificar a Deus. Você também foi selado para uma missão: levar a mensagem de salvação a um mundo perdido. Não é sobre ser perfeito ou ter todas as respostas. É sobre ser fiel ao chamado de Deus. O selo do Espírito é a sua credencial divina. Ele te capacita a falar com ousadia, a orar com autoridade e a viver de forma que as pessoas vejam Jesus em você. Mas aqui está a pergunta: você está usando esse selo? Ou ele está guardado como um presente que nunca foi aberto? O Espírito Santo não te selou para você ficar em silêncio. Ele te selou para pregar, para testemunhar, para transformar vidas. O desejo de Deus para a humanidade. Por que Deus te selou? Porque Ele tem um desejo ardente no coração. Em 1 Timóteo 2, verso 4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens, não apenas os da sua igreja ou família, mas cada pessoa, em cada canto do mundo. Deus não tem prazer na perdição de ninguém, como diz Ezequiel 18, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu que ele se converta dos seus caminhos e viva? Imagine um pai preparando um grande banquete, enviando convites a todos os seus filhos, sem excluir ninguém. Esse é o coração de Deus. Ele quer que todos conheçam a verdade, e a verdade é Jesus, como ele disse em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um exemplo poderoso disso está em Atos 10, verso 24. Cornélio, um centurião romano, era um homem temente a Deus, mas ainda não conhecia o Evangelho plenamente. Quando Deus lhe falou, ele não guardou a mensagem para si. A Bíblia diz: no dia seguinte, entrou em Cesareia.
Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio obedeceu ao chamado de Deus, reuniu seus amigos e parentes em sua casa e os preparou para ouvir Pedro pregar sobre Jesus. O resultado? O Espírito Santo desceu sobre todos, e uma casa inteira foi salva. Cornélio nos ensina que ser selado por Deus significa agir, chamar outros, abrir sua casa, compartilhar a mensagem. Ele não esperou ser um pregador treinado. Ele simplesmente usou o que tinha: um coração disposto e uma casa aberta. O pleno conhecimento da verdade começa com o arrependimento e a fé em Jesus. Mas para que as pessoas cheguem lá, alguém precisa falar. Você é esse alguém! Deus te selou para ser um mensageiro, como Cornélio, que reuniu outros para ouvir a verdade. Quem está ao seu redor precisando do Evangelho? Um colega, um vizinho, um parente? O desejo de Deus é que ninguém pereça, e Ele conta com você para cumprir esse plano. A urgência de obedecer ao Evangelho. Ser selado por Deus é uma honra, mas também uma responsabilidade. A Bíblia alerta sobre o que acontece com aqueles que rejeitam o Evangelho. Em 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8, está escrito: O Senhor Jesus será revelado do céu com os seus poderosos anjos, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras são sérias. Obedecer ao Evangelho não é apenas crer em Jesus, é viver para Ele e compartilhar sua mensagem. Em Marcos 16, verso 16, Jesus disse: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não há meio termo. O Evangelho é o bote salva-vidas em um mundo que está afundando. Imagine um navio naufragando em uma tempestade. O capitão joga colete salva-vidas, mas alguns passageiros os rejeitam, achando que podem nadar sozinhos. É assim que muitos tratam o Evangelho, com indiferença ou orgulho, e o resultado é trágico. Você já viu alguém rejeitar a mensagem de Jesus? Talvez por achar que não precisa, que a vida está boa como está. Mas sem Cristo, não há salvação. Deus te selou para ser aquele que joga o colete salva-vidas. Você não pode forçar ninguém a aceitá-lo, mas pode oferecer a mensagem com amor e ousadia. Quantas pessoas ao seu redor ainda não ouviram a verdade? Um amigo perdido em vícios, um familiar afastado de Deus, um estranho na rua. O tempo está correndo. A urgência é real. Cada dia que passa, pessoas vivem sem conhecer a verdade. Você, selado pelo Espírito, tem a responsabilidade de falar. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo com o selo que Deus me deu? Não deixe que o medo ou a timidez te impeçam. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, e você é o mensageiro escolhido. Você foi selado para algo muito maior do que uma vida comum. Você foi selado para pregar o Evangelho, para levar a luz de Cristo a um mundo em trevas. Como Cornélio, que abriu sua casa e reuniu outros para ouvir a verdade, você pode fazer a diferença. O Espírito Santo te capacita, o desejo de Deus te motiva e a urgência da salvação te desafia. Então, o que você está esperando? No próximo vídeo, vamos descobrir como colocar essa missão em prática, nas casas, nas praças, nos valados e até na internet. Vamos aprender a viver esse chamado agora. Oremos. Senhor, desperta meu coração para a missão que me confiaste. Dá-me ousadia para pregar teu Evangelho como Cornélio e amor para alcançar os perdidos. Amém. Até o próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, sempre com mensagens de fé, superação e inspiração. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje.
Vamos juntos espalhar luz, esperança e o poder transformador do nome de Jesus Cristo.